Na física clássica, é comum imaginar que as coisas se encaixam em uma de duas categorias. Na primeira dessas categorias, são os objetos formados por partículas ou por várias partículas. Exemplos disso são eu, você, as estrelas. No geral, temos uma boa intuição do que são esses objetos. A outra categoria são as ondas, e as ondas, por sua vez, podem ser divididas em duas subcategorias: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Dessas duas, a mais simples é a onda mecânica, e o exemplo mais claro e clássico disso é o som. O som nada mais é do que a propagação de energia por um meio material. E talvez a mais difícil das duas é a onda eletromagnética, e o exemplo mais simples disso é a luz que enxergamos. A diferença fundamental entre uma onda e uma partícula é que a onda não carrega matéria, ela se move através dela, levando energia e informação. No final do século XVII, começo do século XVIII, existia um debate muito forte na física, um debate a respeito da própria natureza da luz, porque até então ninguém tinha conseguido comprovar se a luz era uma onda ou uma partícula. Mas toda essa discussão foi resolvida em 1801 pelo físico britânico Thomas Young. Ele desenvolveu um experimento capaz de diferenciar se a luz era uma onda ou uma partícula, e esse é o famoso experimento da fenda dupla. Nesse experimento, uma fonte de luz é colocada a uma distância considerável de uma placa sólida, com dois pequenos buracos que são separados por uma pequena distância. Do outro lado dessa placa, colocamos um anteparo, que é uma palavra sofisticada para a superfície. Se a luz for feita de partículas, só existem duas possibilidades. Elas vão passar por uma fenda ou outra. E aí, elas vão se aglomerar em grandes quantidades no anteparo atrás dessas aberturas. E nós veríamos focos de luz bem distintos. Mas se a luz for uma onda, quando essa onda chegar na placa com as duas fendas, essa onda seria dividida em duas. E após elas serem divididas em duas ondas, elas iriam interferir uma com a outra e criar um padrão de interferência no anteparo. Essa interferência pode acontecer de duas maneiras: a destrutiva, que não vemos luz no anteparo porque as ondas se cancelaram, ou a construtiva, onde vemos luz com o dobro da intensidade pois as ondas se somaram. Nesse caso, o tipo de interferência vai depender da distância que cada onda de cada fenda percorreu até chegar no anteparo. Ou seja, se esse for o comportamento da luz, nós veremos um comportamento bem distinto, de pontos claros, onde houve interferência construtiva, e pontos escuros, onde houve interferência destrutiva. Esse é o padrão de difração de uma fenda dupla, e a presença dele indica que a coisa que estamos lidando tem o comportamento de onda, e o resultado é que a luz é uma onda. Então, no começo do século XX, os físicos tinham certeza de que a luz era uma onda, e o debate estava encerrado. Só que começaram a surgir alguns problemas que apontavam falhas na ideia clássica de que as coisas ou eram ondas ou eram partículas. Um dos problemas era a explicação do efeito fotoelétrico, pois a física clássica não conseguia explicar por que algumas cores de luz conseguiam tirar elétrons de placas metálicas enquanto outras não. Einstein usou uma proposta apresentada por Planck em 1900 e conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. O trabalho de Planck referia-se à radiação de corpo negro, e a sua proposta deu início ao que conhecemos hoje como teoria quântica. A solução, como proposta por Einstein, foi de que a luz não é uma onda. Ele tratou a luz como pequenas partículas com energias quantizadas. Só que isso entra em conflito direto com as ideias da física clássica, de que a luz é uma onda, porque nesse caso, a luz tem que ser uma partícula para resolver o problema. Até então, a gente tinha evidências muito claras de que a luz se comportava como uma onda. Só que cada vez mais evidências apareciam de que a luz, na verdade, era uma partícula. A solução encontrada para resolver esse problema foi atribuir uma natureza peculiar para a luz. Ela é tanto uma onda como uma partícula. Em algumas situações, ela se comporta como onda, em outras, ela se comporta como partícula. E esse foi o primeiro indício de uma dualidade onda-partícula. Muitos físicos acharam estranho a proposição de que a luz é tanto onda como partícula,
Só que o físico francês Louis de Broglie com certeza não era um deles. Inclusive, ele sugeriu algo ainda mais extraordinário. Não só a luz tinha um comportamento de onda e de partícula, como também as partículas tinham um comportamento dual, de onda e de partícula. O comprimento de onda lambda de um objeto com massa, de acordo com de Broglie, é igual a h dividido por mv. H é novamente a constante de Planck, e ele tem um valor aproximado de 6,62 vezes 10 a menos 32 joules vezes segundo. Esse valor da constante de Planck é absurdamente pequeno, e é por conta disso que o comprimento de onda nos objetos que nos integramos no nosso dia a dia, como por exemplo eu, você, um pincel, é absurdamente pequeno, e é por isso que não vemos humanos, cachorros, se propagando como ondas pelo ar. A hipótese de que a matéria também deva se comportar como ondas nas escalas do tamanho da mecânica quântica foi testada logo em seguida com elétrons. Eles refizeram o experimento da fenda dupla, com elétrons no lugar da luz, e o experimento é basicamente o mesmo. Temos uma placa com duas aberturas pequenas e um anteparo para detectar partículas. E quando fazemos o experimento, obtemos o mesmo padrão de dispersão que as ondas projetam no anteparo, ou seja, nas pequeníssimas escalas da mecânica quântica, o elétron de fato se comporta como uma onda. Levando em conta todas essas experiências, nós chegamos à conclusão de que tanto a luz quanto a matéria com massa se comportam como onda e como partícula.